Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu estou aqui com mais uma convidada super especial, que é a Mariana. Ela é advogada, empreendedora e líder do ecossistema de startups lá na Paraíba. Então depois, se vocês puderem dar uma pesquisadinha nela, porque ela é um fenômeno, tá, gente? E hoje ela vai estar aqui falando um pouquinho sobre os aspectos trabalhistas na startup, o que a gente deve observar e como que funciona essa relação e os pontos principais que vocês têm que se atentar quando for fazer um contrato de, seja CLT, PJ, como que a startup, a gente protege o empreendedor. Então, Mari, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço. Eu sei que foi em cima da hora, mas eu estou muito feliz que você aceitou e no que você puder contribuir, fica à vontade. Obrigada, Adri. Então, eu estava aqui contando para a Adri até um pouquinho da minha trajetória, que eu já passei pelas 3 partes do contrato trabalhista. Na verdade, eu iniciei essa jornada de startup como um escritório de advocacia que atuava só para a startup. Um tempo depois, fui contratada por uma startup, então eu estava na visão de contratada, assim, de empregada da startup. E depois, agora que é a minha situação atual, eu tenho uma startup, a Bits Academy, e aí eu contrato pessoas para a minha startup. Então, eu tenho essa visão dos dois lados. Exatamente, desses lados. E aí a gente vê a situação, o porquê em startup é diferente de uma empresa tradicional. Uma empresa que é startup, a gente já surge com pouco dinheiro, assim, e tem tudo acontecer tudo muito rápido. Então, o porquê de ser diferente? A gente na startup estava contando para ti que existem 3 formas agora de contratação, né? Assim, legalmente falando, só existe uma, que é a CLT, que é a previsão legal. Mas assim, puxando para a vida real, que realmente acontece, é o quê? Tem o contrato de PJ, você contrata uma pessoa física, sendo ela, pode ser um MEI, ou então uma sociedade mesmo, mas através de um CNPJ. Isso acontece assim muito, não é uma coisa absurda, ai meu Deus, não vai acontecer. Isso acontece muito, é a vida real. E também tem uma nova modalidade, o CLT Flex, que é o quê? A gente fala que é o milkshake, né? Demais, né? É você pegar a CLT e misturar com o PJ. No fim das contas, é um PJ, é uma pessoa jurídica, o contrato com a pessoa jurídica, mas na verdade você dá alguns benefícios de CLT, como férias remuneradas, você coloca lá no contrato. Mariana vai ter 30 dias de férias remuneradas. Eu fiz um contrato desses a semana passada. Foi? E assim, é estranho, eu nem sabia que chamava flex, né? E é estranho porque a gente sente, como advogado, a gente sente, nossa, não tá certo isso aqui. Isso. Porque é PJ, mas, pô, ele tem férias, ele tem 13º, isso aqui é uma CLT. Como é que a gente vai fazer? E aí, como que você mitiga esses riscos? Porque a pessoa vai ficar com medo de depois ser processada e tal. Exato. Até a gente conversou lá atrás sobre isso, e é interessante você passar essa visão, né? Do porquê, né? Exato. Isso, então, a gente aqui na startup, como cresce tudo muito pequeno, então assim, tem essa questão de relacionamento muito próximo, tem a questão também de cultura, não é aquela coisa rígida, engessada, tem que dar 8 horas por dia. A pessoa chega aqui 10 horas da manhã, se ela entregar tudo, assim, que estava planejado, então a gente trabalha aqui em startup muito com entrega, né? Não é muito com horário. Então, se ela tiver um ótimo resultado, não tem por que insistir que ela chegue de 8 da manhã e fica até 6 da tarde. Exato. Ela pode, exatamente, empresa, né? É bem mais flexível. Então, isso tudo faz com que até as próprias pessoas estejam procurando mais startups. A gente recebe muitos currículos, muitas pessoas que estão aqui querem fazer transição de carreira. Porque apesar de ser essa assim, pressão, assim, tudo muito rápido numa startup, é um ambiente que é mais gostoso de se trabalhar. É leve, né? Exato, e tem também essa questão, e a gente também fomenta essa cultura de inovação, né? Que é você, assim, tá aberto a todas as pessoas falarem novas ideias, porque, em estruturas grandes, mais tradicionais, se você levantar uma ideia, o seu chefe diz, tá certo, mas faça seu trabalho do jeito que eu mandei, né? Exatamente, eu falo isso sempre. Então em startup todo mundo é muito aberto, aqui mesmo estagiários, Mariana, olha, eu acho que isso aqui não tá certo, acho que a gente poderia fazer dessa forma. A pessoa, então faça dessa forma, testa, porque tudo é muito teste, né? Já existe um cronograma montado, mas se fizer de outra forma e der um resultado bem melhor, por que não, né? Exato. Então tem muito isso. Então isso é uma questão que essa questão de cultura é muito forte em startup e até por isso que impede que sejam geradas muitas demandas trabalhistas
contra startups, porque a pessoa tem um relacionamento muito próximo, e até me perguntaram, semana passada eu estava dando uma aula exatamente sobre isso, me perguntaram, Mariana, então, você, experiência prática, por que você, quando saiu da empresa que lhe contrataram, você não entrou com a ação trabalhista? Porque você, sendo advogada, você sabe que tinha direitos e não estava sendo cumprido, né? Aí eu falei exatamente por isso, porque eu tinha um relacionamento muito próximo com a pessoa, exatamente, que me contratou. E querendo ou não, você, assim, é má fé, né? Assim, apesar de que se você entrar na Justiça do Trabalho, você teria os direitos reconhecidos, assim, é uma questão pessoal, de ética, acho que até pessoal, né? Muito pessoal. E você acha que, tipo, aquilo ali, porra, ela me contratou. Exato. E eu vou estar ali... Poxa, eu fiz tudo pra ela, tal, e ela veio me processar, Exato. né? Eu dei uma oportunidade. Tipo, querendo ou não, você aprende muito em startup, exato. né? E é muito delicado, né? Porque, assim, você ajudou a pessoa a se desenvolver exato. Ali, por essa proximidade. O CEO e o estagiário, eles estão ali no mesmo ambiente, não tem parede, não tem sala, é tudo um lugar só. Exato, né? Exatamente. A maioria dos ambientes são exatamente isso. Então, tem essa questão de cultura, assim, tem questão também como funciona o modelo de negócio, porque tem a questão, por exemplo, do Uber, porque o Uber é muito mais, assim, alvo de ações trabalhistas, apesar, assim, dele ter, assim, inicialmente começado como uma startup, hoje ele já tem, assim, é um gigante, né, a gente não pode nem considerar ele como uma startup. Mas, assim, ele tem condutas que, às vezes, devem ser, assim, avaliadas, porque, assim, eles... Então, e como que a gente faz? Porque, por exemplo, a gente sabe que precisa de uma série de requisitos para caracterizar a relação trabalhista. Isso. E o Uber, quando ele coloca na justiça, o motorista, quando coloca o Uber na justiça, ele vai falar o quê? Que ele trabalha a habitualidade, que ele vai todo dia cumprir um horário, e o juiz, normalmente, ele reconhece como que tá Essa questão bem polêmica, né? Assim, é super, né? Todo dia reconhece e não reconhece. É empregado ou empregado. 50-50. Exato. Então, assim, nos tribunais regionais continua assim muito essa loucura, mas esse ano teve até, acho que foi, se eu não me engano, foi em março, ali foi no início do ano, teve uma decisão do TST. E ele não reconheceu, ele disse não é empregado, mas isso foi uma decisão de uma turma e não foi vinculante, entendeu? Por isso que ainda continua toda essa confusão no Brasil. A gente tem essa insegurança, né? Porque como são muitos tribunais e cada um tem ali uma convicção, cada desembargador vai dar uma decisão, a gente fica um pouco nessa insegurança. Isso. E é difícil você unificar todas as decisões. Exato, e né? imagina isso como uma empresa, né? Tipo, eu vou separar, porque querendo ou não, tem o risco da atividade, então a pessoa, assim, como a empresa, já consegue, tipo, alocar um valor, isso aqui vai ser para futuras demandas que eu tiver. Mas, assim, é uma coisa que é loteria, assim. Exato. E eu acho que está mais relacionado também à nossa cultura. Porque o brasileiro, ele tem esse costume de, não deu certo, vou processar. Exato. E era muito, antigamente, era muito tudo o empregado tinha o direito. O empregador só se lascava, sinceramente. Assim, é difícil empreender no Brasil por causa dessas questões, né? Uhum. E eu acho que talvez isso esteja mudando um pouco. O que você acha? Que a gente tende, a nossa sociedade, a se conscientizar mais desse problema e a gente reconhecer as pessoas que ajudam a gente mesmo? Ou você acha que a lei trabalhista ainda vai continuar? Porque é difícil a gente prever, eu sei, exato, né? Mas você, com a sua experiência, qual que é a sua opinião? Então, eu acho que, tipo, como eu falei, esse universo de startup, eu acho que diminui bastante a questão de judicialização. Em empresas tradicionais, eu acho que ainda, mesmo assim, ainda continua. Teve até o risco de você ser processado numa empresa tradicional é muito maior do que numa startup, né? Isso, até pelo próprio, assim, questão de ambiente mesmo, assim, o chefe, assim, você vê, assim, grandes empresas aqui em São Paulo, que, tipo, as pessoas choram, assim, quase, assim, todos os dias, porque, assim, não aguentam a pressão. E, às vezes, assim, a pressão na startup existe, às vezes até maior, mas, tipo, é de uma forma diferente, mas é uma pressão leve, se isso for possível, mas né? é verdade, é né? como você lida com o problema, né? Até porque a startup, ela já nasceu sob pressão, né? Ela tem meta para cumprir, ela tem que chegar no break-even, ela tem uma série de requisitos que ela tem que cumprir ali para poder tracionar, né, o produto dela e a pressão é constante, mas com um time formado de pessoas que têm o mesmo propósito e a startup tem essa cultura, você contrata alguém que tem as mesmas convicções que você. Você não vai contratar só porque ele tem a habilidade, não, mas deixa eu ver a sua cultura. Quando uma startup contrata,
Quais são, o que ela leva em consideração, além da competência, obviamente? E até essa questão de competência, eu estava até lendo uma reportagem ontem do HubSpot, que é uma das maiores empresas de marketing do mundo. E aí eles estavam falando que eles até ganharam um prêmio da melhor empresa para trabalhar em 2020. E aí eles estavam, assim, na reportagem estava falando que eles contratam muito mais quem tem o fit cultural com a empresa, porque eles acham que as habilidades você consegue desenvolver, mas a questão de cultura, é muito mais difícil você manter aquela pessoa que está ali em conflito toda hora com tudo que foi implementado na cultura da empresa. Então é muito mais difícil você manter esse tipo de pessoa. Então eles falam que para contratar, tem um processo longo, mas para você mandar embora lá é muito rápido quando ele percebe que aquela pessoa vai meio que contaminar o ambiente. Exatamente. Que eles levaram muito tempo para construir aquela cultura aberta para a inovação, para a criatividade. Então vem uma pessoa assim, uma laranja podre e contamina o resto, né? É verdade. E você acha que as startups, quando contratam essas pessoas que têm o mesmo propósito, qual a linha que elas usam mais? Assim, PJ, vesting? O que você sugere para um advogado que gosta dessa área trabalhista e se especializar assim, puxa, eu preciso estudar muito sobre contrato de PJ, os riscos, tal, para ele orientar o cliente dele, ou vesting, o que você acha? Ou é meio a meio, ou depende da situação? Tipo assim, primeiro, assim, se por acaso assim, a startup tiver dinheiro, recebeu um aporte e tal, por acaso, assim, 100% de segurança CLT, né? Primeiramente CLT, porque é 100% seguro. Assim, como a gente sabe que o mundo real não é o do dinheiro, é a falta de dinheiro, então, assim, tem que fazer um contrato de PJ. Então, assim, mas seria meio que para o flex. Exato. Seria Agora lembrem aí, contrato de PJ flex. Essa CLT flex. É nova, CLT, contrato de CLT flex. Essa expressão é novíssima, primeira mão aqui para vocês. Exato, então fazer esse contrato aí de PJ, né, estabelecer algumas cláusulas que são importantes, por exemplo, você coloca lá as cláusulas básicas, que seria assim, o valor daquela contraprestação, questão de confidencialidade, você não vai poder levar os segredos da empresa. Não compete. Exatamente. Exclusividade acaba colocando também? Eu acho que exclusividade seria assim, meio que perigoso, por né? Causa de CPJ, né? Exato, do CPJ. Mas também questão também de propriedade intelectual. Tipo, que é da empresa. Exato, deixar bem amarrado. Acho que isso é interessante também, essas cláusulas. Ter cuidado com isso. Costuma colocar horas também ou não? É só o valor, remuneração e pronto? Isso, remuneração. Para não ficar muito amarrado. Isso, acho que também em questão de tempo, seria legal colocar um período de tempo. O contrato tem duração de 1 ano. E aí logo abaixo colocar as bonificações. Ele vai ter direito a férias? Não colocaria férias, então, mas tipo... Tá vendo, gente? É complicado, né? Vocês colocam como, assim? 30 dias de descanso? Não, assim, às vezes você combina aquilo deixa de boca mesmo, entendeu? Entendi. O contrato tem duração de 1 ano, mas aí você deixa acordado para não deixar nada assim, né? Assim, a gente fala porque realmente é o que acontece, né? Uhum. Então, assim, o que acontece na startup acontece muito isso, né? Esse contrato PJ que a gente fala, assim, a gente sabe que não é o certo, né? Mas, assim, é o que acontece, é como funciona, que precisa para rodar, né? E tem a questão do vesting também, que é você dar, assim, a possibilidade no futuro dar um percentual das cotas, das ações da empresa para aquela pessoa que você acha que é essencial para a empresa. Por exemplo, um programador. Ele que sabe mexer em todo o sistema, a gente sabe que programador... São as chaves, né? Exato. Tem jeito, não a gente fica refém deles, exatamente. Né? Não é uma profissão que é barata para você estar contratando, né? Então, essa pode ser uma solução para você reter. E é uma forma de reter esse talento. Exato. Porque o programador, primeiro, é escasso, né? É difícil achar um bom. E eles sabem disso, e aí eles cobram muito caro por causa disso. Exato. E acaba, eu tô indo embora porque o outro vai me oferecer o dobro. Vira e mexe, tem cliente meu que fala isso. Perdi meu programador porque ele tá... Nossa, semana passada mesmo, um cliente me ligou e falou, perdi meu programador e, eu pago 20 mil para ele. 20 mil e o cara vai pagar o dobro e ainda vai dar vale-refeição. Como é que eu vou competir com um cara desse? Então você vê, a
vida real é assim, gente. A gente tem que estar preparado para essas coisas, porque não adianta só a gente entender direito do trabalho, a legislação ali, porque no dia a dia você tem que estar preparado para lidar com esse tipo de problema que vai acontecer na sua empresa. Exato, exatamente. E você tem que olhar, ter sempre essa visão de empreendedor, né? Exato. Você tá, assim, vendo tudo de uma forma, assim, ampla, né? Para poder entender todo o cenário e conseguir atuar, não só ficar assim, não pode. O empreendedor não quer saber o que não pode, ele quer saber o que é que eu posso. Até porque ele vai fazer, né? Você falando não pode, ele vai fazer de qualquer jeito. Exato. Aí você vai ter que consertar a cagada que ele fez. Isso, exatamente. Você fala os riscos, olha, tem esse risco, mas se você quiser fazer, vamos diminuir o risco, né? Exato. Então, assim, mostre para o teu cliente os riscos que ele tem e os caminhos que ele pode seguir. E deixe ele que vai escolher o que ele vai preferir ali, mas você alertou, você mostrou, né, o caminho que ele pode e as consequências que pode ter com essa atitude. Exatamente. E aí cabe a ele escolher, né? Exatamente. Não tem como a gente decidir por ele. Exato. E aí, se ficar muito ruim o negócio, falando, então agora eu não posso mais advogar para vocês, né? Sinto muito. Se ficar muito... Exatamente. Você mostra, olha, vai acontecer isso, tem perigo de entrar com ação? Tem o perigo de gastar esse valor alto? Tem, mas tipo, é o que você tem, assim, o caminho que você consegue seguir agora, né? E é importante vocês colocarem isso de uma forma que fique claro para depois você não levar culpa, porque cliente adora falar assim, não, mas você não me avisou, que podia. Você falou que eu podia, e aí fica complicado para você. Então, assim, principalmente para quem está no começo da carreira e não tem muita experiência com esse tipo de situação, faça um contrato bem amarrado, explique para depois você não sair culpado da situação, né, Mari? Você falar tudo por escrito, né? Exato. Porque às vezes você fala uma coisa, vamos fazer um contrato de PJ. Aí ele, você disse que podia, que não tinha risco. Eu falei, não, eu não disse isso. Tá no eu falei que, olha, existe CLT, que é o que é permitido por lei. Existe esse contrato de PJ, que é o que às vezes algumas pessoas precisam fazer. Assim, você vai ter um menor custo, mas tem um risco muito maior. Exato. Então, deixar isso bem claro, assim, se for preciso, assim, você faça uma reunião presencial, mas tudo por escrito, assim, para tirar qualquer tipo de responsabilidade. E o cliente, normalmente, quando você fala isso para ele vai optar pela PJ, mas você vai falar, o risco trabalhista é esse e você pode chegar a pagar tanto. Você faz até um cálculo, né, das rescisões e todos os direitos que você preteriu, e aí fala, se acontecer, na pior das hipóteses, se você for processado, você vai pagar tanto para ele, em média. E aí o empreendedor fala, não, então tá bom, eu aceito correr esse risco. Isso. Mas aí é um fato que ele aceitou. Você mostrou o caminho e ele aceitou. Isso. E até na contratação, que foi o que aconteceu comigo, perguntaram para mim, Mariana, você quer ganhar X sendo CLT ou você quer ganhar 2X, foi exatamente o dobro sendo PJ. E aí foi até uma opção minha. Eu falei, não, eu prefiro ser PJ. Sim. Então, assim, às vezes existe essa transparência também nas relações em startup. Exato. E aí vai a boa-fé sua. Porque Exato. quando você saiu, você não processou. Porque é uma ética, um moral seu que falou, não, eu não vou fazer isso com eles. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é sempre assim, né? Isso. Tem casos e casos, Exato. né? E aí, só pra gente finalizar, Mari, se você pudesse deixar uma dica aqui pro advogado que está começando nesse universo, no aspecto geral e trabalhista, fica à vontade para dizer assim, o que você acha que eles têm que fazer? Eu acho que, tipo assim, a cabeça da gente como advogado foi treinada assim, na faculdade para e para ver assim, a lei diz isso, então você tem que fazer isso. E o cliente da gente espera coisas diferentes. Ele espera que ele dá a ideia dele. Exato. E espera que a gente faça várias manobras. Então, que a gente use da criatividade, que às vezes a gente não é muito treinado para usar a criatividade. Então, a gente veja, pesquisa exemplos fora, como é que as pessoas fazem em outras empresas, para fazer com que aquilo aconteça com o menor risco possível. Então, a minha dica seria usar a criatividade na área jurídica. Excelente, foi muito boa a sua dica. E, gente, queria falar para vocês que ela e o Eric têm a Escola Bits, que é uma escola que é de tecnologia. Eu já fiz vários cursos deles, eles são maravilhosos. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho melhor, eu vou deixar o link aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre que curso fazer, pode me contatar, falar com a Mari, com o Eric, que vai valer a pena. Eu sei que se vocês comprarem esse curso, vocês querem ter conhecimento, vocês querem aprender, buscar coisas melhores, e com certeza eles fornecem vários cursos diferenciados que vocês não vão achar no mercado.
Então, fica à vontade para tirar suas dúvidas aqui. Mari, muito obrigada. Ah, que agradeço, muito Espero obrigada. que vocês tenham gostado, gente, que ela é maravilhosa, muito experiente. Se vocês quiserem tirar dúvidas com ela ou outra rodada de entrevistas, que ela dê mais aulas aqui, só comentar também, que ela super é um amor e estou muito feliz por você ter aceitado o convite, Mari. Eu que agradeço. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, que a gente troca uma ideia aí e vai todo mundo se ajudando. Eu espero ver vocês aqui junto com a gente, hein? Tchau, até a próxima. Tchau.